Bom dia, vamos compartilhar mais uma porção da Palavra do Senhor comigo, hoje em live, que eu acho que o assunto vai render um pouquinho. Fica aqui e vamos ser edificados juntos, vamos orar. Pai, exaltado seja o teu nome, majestoso, glorioso és, engrandecido seja o teu nome, Yeshua. Eternamente, para todo sempre, santo és. Adoramos e reverenciamos a Ti, te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Senhor. Verbo vivo de Deus, manifeste-se através das Tuas santas e poderosas e gloriosas Escrituras. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para ministrar, quebrantar os nossos corações, transformar o nosso entendimento. Tens liberdade em nossa vida. Ministra-nos nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Palavra do Senhor, lá em João 20, a partir do versículo 25, vai dizer... Se eu chorar, não se importa, gente, porque quando o Senhor começa a ministrar, eu me quebranto, não tem jeito. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Isso disseram para Tomé. Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não colocar o dedo no lugar dos cravos, e não colocar a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e coloca no meu lado, e não sejais incrédulo, mas creia. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Palavra do Senhor. Queridos, o nome de Tomé no hebraico já tem um significado de dualidade. Então Tomé, ele tinha uma fé dúbia. Ele não tinha uma fé firme, constante. E talvez seja esse o teu caso. Talvez eu esteja descrevendo você. Em alguns momentos, em algumas situações, crer, em outras não. E o que o Senhor tem falado ao meu coração é que essa geração está encharcada de uma fé dúbia. Não se importem com barulhos. Estou em obras. Minha casa está em obra. Eu amo esse som. Esse som é profético. É profético até para esse vídeo. Porque nós estamos em reforma, em obras, em construção. O Senhor tem nos construído. O Senhor tem trabalhado em nós. O Senhor não desistiu de nós. Assim como não desistiu de Tomé. Apesar dele ter uma fé dúbia. Apesar dele ter dito para os discípulos. E Jesus nem estava presente quando ele disse. Mas Jesus tudo ouve. Tudo sabe sobre nós, a nosso respeito. E ele disse para os discípulos, quando os discípulos falaram: vimos o Senhor Jesus ressuscitado. E eles falaram: não. Tomé disse: não é possível. Eu não acredito. Só acredito se eu tocar nos cravos de suas mãos. Só acredito se eu botar a mão do lado onde ele foi transpassado. Aí eu vou acreditar que é ele. E o Senhor não desistiu de Tomé. Mesmo ele tendo essa fé dúbia,
mesmo ele tendo essa fé, que para algumas coisas tinha uma fé grande, mas para outras, incredulidade, não acreditava, sabe? E o nome Tomé no hebraico significa dualidade. Então, às vezes, esse é você. Uma fé dúbia, uma fé que não consegue crer constantemente no Senhor. Mas eu quero já começar esse vídeo te dizendo: Jesus não desiste de você. Mesmo não estando presente quando Tomé falou isso, aonde ele estava, ele ouviu. E o que ele fez? Ele se apresentou a Tomé. E aqui o texto vai dizer que 8 dias depois, ou seja, ele preparou um tempo oportuno para se apresentar a Tomé. E eu quero profetizar que o Senhor está preparando um tempo oportuno e que Ele vai se apresentar a você. O Senhor esperou um tempo oportuno, 8 dias depois. Ele foi aonde os discípulos estavam, inclusive Tomé, e tendo as portas fechadas. Isso aqui é muito forte. Tendo as portas fechadas, apresentou-se a eles. Jesus se revela a nós de portas fechadas. E talvez você possa dizer assim: Paty, eu queria tanto conhecer Jesus. E ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vê em secreto te recompensará, se revelará a você, se manifestará. Qual é a maior recompensa que podemos receber no quarto da busca, senão Ele mesmo, a presença dEle correspondendo à nossa oração? Ele vai se apresentar a você, assim como se apresentou a Tomé, de portas fechadas. De portas fechadas, estando de portas fechadas, Ele se apresentou. Ele se revela no ambiente intimista. Ele se revela e anseia se revelar a você. Ah, mas Paty, você não sabe a situação que eu estou nesse momento. Eu acho que meu coração está tão incrédulo. Eu acho que eu duvido mais de Deus agora do que eu acredito. Porque a minha realidade, porque tudo que eu vejo ao meu redor é só escassez, é só dificuldade, é só problema. E eu não consigo acreditar que tudo pode mudar, que eu possa mudar. Talvez o próprio deserto seja você mesmo, cansado de seus próprios erros, de suas próprias falhas o tempo todo, tentando se livrar por si mesmo, pela força do seu braço. Não vai conseguir. Porque a transformação vem dele, somente dele. Então Jesus, ele não desistiu de Tomé, mesmo Tomé tendo uma postura de talvez incredulidade, uma postura dúbia, de duvidar. E ele se apresentou a Tomé e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: você está duvidando? Vem cá. Vem cá que eu vou te provar que sou eu. Em qual circunstância você está duvidando que é Jesus? E ele te diz nesse dia: vem cá. Vem para perto. Eu me apresento a você e eu te provo que sou eu. Se for necessário, eu te provo que sou eu. Mas em dúvida eu não vou te deixar. Jesus, ele não tem problema de tratar com as nossas dúvidas, de tratar com as nossas incredulidades. Jesus, ele tem problema com a nossa hipocrisia, de não ser sincero sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente é diante dele. Tomé, ele foi sincerão. E Deus ama um coração que se entrega em sinceridade. Então, se você está duvidando de alguma coisa a respeito de Deus, a respeito de Jesus, entra no teu quarto, fala com Ele e aguarda, porque Ele vai preparar um tempo oportuno, assim como preparou para Tomé. E continua entrando até que Ele venha.
até que ele venha, estando você de portas fechadas, ele se apresente a você e dissipe toda a dúvida, dissipe toda a incredulidade com a presença dele, porque é o poder da presença dele que faz isso. Não podemos dissipar nossas dúvidas com a força do nosso próprio braço, com as nossas próprias mãos. E ele vai a Tomé e diz: põe aqui teu dedo, põe aqui do meu lado a tua mão. Tomé, não seja incrédulo, mas creia. Creia. Creia que sou eu. E Tomé faz o que diante disso? Se quebranta, disse-lhe Tomé, respondeu-lhe Tomé a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Eu imagino nessa cena, na minha imaginação santificada, Tomé se desmontando, né? Tomé até então devia estar grande, né? Até parece que é ele. E aí quando botou a mão, como não se desmanchar diante de um Deus que nos ama até na nossa incredulidade, como não se quebrantar? Um Deus que entra no nosso lixo, na nossa lama, na nossa incredulidade e fala: sou eu. Eu vim quebrar essa incredulidade no seu coração. E Tomé, eu imagino Tomé se jogando, né? Se prostrando e declarando: ah, Senhor meu e Deus meu, é realmente você. Você está aqui no meio da minha incredulidade, você está aqui no meio da minha dúvida, você está aqui, você veio. Sim, Tomé, eu vim. Eu vim para dissipar tudo isso, toda essa dúvida, porque eu não quero nada no seu coração que me afaste de você. Esse é Jesus. Seja qual for a situação que esteja te afastando dele, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Seja sincera, sincero com ele. E ele vai se apresentar a você cheio de graça, cheio de amor. E ele vai dissipar aquilo que tem impedido, sido impedimento de você estar próximo dele. E diante dessa graça manifesta, diante dele se revelar dentro da situação mais complicada do seu coração, não vai ter outra senão você se desmontar, se quebrantar diante dele. Ah, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, você é tremendo. Oh Deus, aleluia. E quando Jesus fala para ele: para de duvidar, Tomé, creia. Para mim soa como assim: se for necessário, Jesus vai te provar que é Ele, pois Ele te ama e não desiste de você. Se for necessário, Jesus entra dentro da incredulidade para provar que é Ele, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste. Jesus, Ele é acessível, Ele é amável. Assim como Ele foi com Tomé, Ele é acessível, Ele é amável. Você não pode esgotar as fontes do amor de Deus com nada. Enquanto a vida, a esperança de alinhamento, de quebrantamento, de se voltar para o Senhor e de conserto. E eu quero profetizar que esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus vai entrar. Seja na incredulidade do seu coração, seja na dualidade, seja na dificuldade, seja na inconstância, porque o nome de Tomé significa dualidade. Dualidade significa também inconstância. Talvez você não consiga ser constante na sua busca a Deus. Você se volta para Deus, fica alguns dias, daqui a pouco já o abandona a oração, abandona de novo a busca, aí fica um tempo, aí volta. Jesus pode entrar nessa dualidade, nessa inconstância e dissipá-la
de uma vez por todas, se ela atrapalha a sua comunhão e a sua intimidade com Ele. E aqui agora eu vou ler a minha devocional, que é como se fosse Deus falando. Elevem os seus olhos para mim, diz o Senhor, porque embora tenha me esquecido, eu não te esqueci. Enquanto está ocupado com afazeres diários, eu tenho me ocupado com você. Enquanto sua mente está aprisionada com tantas coisas desse mundo, meus pensamentos estão ocupados com você. Ah, filhinhos e filhinhas, vocês não podem esgotar o meu amor. Vocês podem até entristecer meu coração, mas o meu amor é imutável por você e infinito. Anseio que se volte para mim. Minhas mãos estão repletas de bênção que desejo dar a vocês. Anelo ouvir as suas vozes. Vocês falam tanto com os outros. Ah, fale comigo. Tenho tanto a transmitir, tenho tanto a revelar, tenho tanto a mostrar para você. Eu não sou um poder remoto, eu sou uma pessoa íntima que se revela no íntimo. Será que esqueceram que fiz vocês a minha imagem e semelhança? Não permitam que elementos materiais e físicos destruam sua compreensão de mim como pessoa. Se necessário, toque-me, apalpe-me. Assim como disse a Tomé, digo a você. E a vocês digo, lance-se sobre mim. Derramem o seu amor sobre mim. Vocês descobrirão que sou tão acessível a vocês como fui a Tomé. Estendam sua mão e coloque sobre o meu coração quebrantado. Sim, toque as marcas dos cravos em minhas mãos. Será que ainda duvidam do meu amor? Além de Jesus estar entrando dentro da sujeira de Tomé, da incredulidade de Tomé, para sanar, resolver, transformar isso definitivamente na vida de Tomé, virar uma chave. Jesus, ele permite Tomé tocar nos cravos, nas marcas do maior amor, do amor escandaloso. Isso é uma revelação de amor em meio a um momento de incredulidade. Esse é o nosso Deus, parece insano, mas esse é Jesus. Isso é Jesus. Esse é Jesus. Eu venho por meio desse vídeo revelar a você Jesus. Ele entra no meio da incredulidade, assim como entrou na de Tomé. E ele se revela com um amor escandaloso. Toque aqui, nos cravos. Eu fui transpassado por você, Tomé, para que a incredulidade não tivesse poder sobre você. E a revelação do meu amor, ela é suficiente para sanar, resolver, quebrar tudo aquilo que tem te dominado seu coração, impedido de ter um relacionamento alinhado, ajustado comigo. É o que? É a dualidade, a incredulidade, é uma fé duvidosa? É o que é? Qual é o impedimento? São fraquezas? Qual é o impedimento? A inconstância? Jesus mata no peito, porque já está resolvido, já está consumado na cruz. Mas ele se revela por meio de um amor escandaloso a nós, para dissipar o poder do pecado. Esse é Jesus. Quando ele mostra os cravos, é como se ele estivesse dizendo a Tomé, eu já resolvi isso, Tomé. O meu amor por você é escandaloso. Eu sangrei no madeiro, fui transpassado. A incredulidade, a inconstância não tem mais poder sobre você.
O único poder que opera e impera sobre você agora é do meu amor, da minha graça. Receba essa palavra do trono da graça sobre você. E que graça sobre graça seja derramada. Que o amor escandaloso de Jesus se revele a você por esses dias. E que você veja que Ele é totalmente amável, que Ele é totalmente desejável e que não há pecado, que não há incredulidade, que não há nada que não possa ser resolvido por esse amor, por esse sangue vertido na cruz. Está consumado, já foi resolvido. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.